Ok. Entrou água, tá no conceito. Vamos chamar a Fernanda Alves pra falar mais sobre o time do Fortaleza. Fala tu, Fernandíssima. André, a gente trouxe os desfalques e quem viajou e agora também é a hora de trazer a provável escalação que Palermo pode aplicar no jogo de amanhã. Lembrando, o jogo às 9 da noite lá no Mineirão contra o Cruzeiro. E aí a gente traz a provável com Breno no gol, na lateral direita Mancuso, os zagueiros Brits e Lucas Gasal e do lado esquerdo, relacionado, fica de volta a titularidade com Bruno Pacheco. No meio de campo, Lucas Sacha, Pochettino, Guzman e Pierre. E no ataque, Moisés e Lucero, apostando aí nesse retorno de Moisés também na titularidade. André? Breno no gol, Mancuso na direita, Brites e Lucas Gasal na zaga. Bruno Pacheco no lado esquerdo. Meio de campo com Lucas Sacha, Pierre e Guzman. Pochettino pela direita, Breno Lopes. Aliás, é o Moisés, né? Ele é o Moisés. É o Moisés. Você falou Moisés, mas tá escrito Breno Lopes. Onde tiver Breno Lopes, É o você lê. Moisés Lopes. Moisés. E Lucero no ataque. É o que tem de melhor, Brenão? Eu acho que é, viu, André? E assim, é o que tem de melhor, com muitas ressalvas. O Pochettino, por exemplo, não é o que tem de melhor, mas quem que você vai colocar? Se for jogar com 2 meses, você vai botar quem na vaga do Pochettino? Entendeu? Você olha aí pra zaga. O Gasal tá aí porque você não tem o Kusevich. O Kusevich seria o melhor, mas é o que você tem à disposição. Lá no ataque, eu acho que é muito justo o Moisés estar aí, porque é impressionante, cara. O Moisés jogou o quê? 20, 25 minutos? Foi isso, Alexandre? Acho que foi 25, foi. mais ou menos. 25. O tempo ideal. 25, né? Em 25 minutos, o Moisés conseguiu 3 chances, oportunidades de marcar, uma delas defendida pelo goleiro Léo Jardim. Ele fez mais do que muita gente que tá jogando aí há partidas e partidas no ataque do Fortaleza. Então, o Moisés precisa começar como titular, na minha opinião. Acho até que ele poderia abrir mão do Lucero e colocar Breno Lopes e Moisés, dar mais mobilidade, sabe, no ataque. Porque o Lucero também é uma peça dentro de campo hoje. Tá sendo nulo. Lamentavelmente nulo, exatamente. Você não nota que o Lucero tá lá, ele não consegue participar. Então acho que ele podia pegar quem é que tá jogando no ataque hoje? O Breno Lopes, com algum esforço, jogando mais solto, jogando, flutuando. É o melhor e o Moisés jogador. que voltou. Então, Breno Lopes e Moisés acho que teria que ser o ataque do Fortaleza. Mas assim, não dá pra fugir muito do que tá aí, né? É o que você tem, o Fortaleza não tá conseguindo desempenhar um bom jogo. Já falei aqui ontem, repito, acho que o Palermo tem um mérito muito grande de conseguir tirar desses caras pelo menos vontade. A gente viu que quando ele chegou teve mais motivação, os caras parece que compraram a ideia de tentar, mas tecnicamente, taticamente, tá faltando ainda. E é o que tem à disposição, são 10 desfalques. Não dá pra fugir muito disso aí, não. Cara, eu vou falar sobre o Lucero, a queda do Lucero. Eu sei que o ano do Fortaleza não é um ano de escapar muita coisa. Eu sei que tem muita gente que tá abaixo, muito jogador que tá num nível, assim, inacreditável. Mas a queda que o Lucero teve, o Lucero no ano passado, meu amigo, o homem fazia gol de todo jeito. Era de perna direita, era de perna esquerda, era de cabeça. A bola batia nele e entrava, ele tava posicionado, tava no lugar certo. Esse ano é uma nhaca. É um negócio assim que o Lucero erra passe de 2 metros, cara. É inacreditável. Parece outro jogador. Mas eu acho que é, viu? Parece outro jogador, Alexandre. Tiraram a alma dele. Que isso? Que é isso, rapaz? rapaz? Que profundo. Não, Que mas triste. eu tô falando a real mesmo. Ele entrou numa... Parece uma profunda depressão. Quando a gente acompanha em campo, né? O semblante dele. A linguagem corporal de alguém que não consegue sequer, André, disputar a bola. O Lucero não consegue disputar a bola. A bola passa assim do lado dele, parece que ele corre pro outro lado. Porque tem medo de disputá-la. Por isso que qualquer um que faça qualquer gracinha, ele acaba sendo escalado. Como é o Davis, que faz gracinha e tal, pula, disputa de cabeça. Aí ele acaba sendo a preferência de alguns treinadores. Porque não foi só um treinador. E eu realmente não consigo achar que o Palermo não entenda dessa posição. Porque esse cabra, ele entende dessa posição. Ele entende. Aliás, eu acho que ele deve se contorcer todo ali na Ele porta. deve ficar indignado. Ele deve dizer, se eu pudesse, eu que jogava, meu amigo. Rapaz, o Fortaleza Teve tem um lance o Palermo no banco e tem o Fred como treinador. Não é? E tem do o Rinaldo Sub-18. e o Clodoaldo, outros dois Rapaz, grandes atacantes. Outros um dois, lance. né? Aí, Ave Maria, Luceiro, Davidson e Barreiro. O torcedor deve olhar assim. minha Teve um nossa. lance contra o Vasco, o Palermo, acho que ele sente tanta essa necessidade de... Poxa, né? Ele deve ficar tão incomodado, porque ele era um cara goleador, que teve um lance que eu prestei atenção no ataque do Fortaleza. Eu olhei pra área técnica, ele tava quase na bandeira de escanteio. Ele tava muito lá na frente.
assim, acompanhando o lance assim, na linha lateral aqui, era incrível, cara. Ele saía da área técnica dele muito, não era pouco, não. Eu digo, rapaz, daqui a pouco ele tá na grande área pra tentar finalizar também. E às vezes ele mexe a perna involuntariamente. Quando alguém faz um lance errado, ele chuta. Como se soubesse o que era pra fazer e ninguém faz. Mas essa dor de cabeça ele sabe desde que ele chegou, que acho que logo na estreia dele tem aquele lance bizarro, né? Troca de passes do Crispim e Marinho e tocam pro Adam Barreiro dentro da área e o Adam Barreiro consegue perder e ele quase desaba no campo, né? O Palermo sentiu demais. O Breno falou que poderia ser o que tem de melhor, eu não sei mesmo. Eu não sei mais o que é o de melhor. Eu não sei qual seria a melhor formação pro time do Fortaleza. Eu sei que o Fortaleza vai enfrentar o Cruzeiro. E ele vai enfrentar um Cruzeiro que não tem o seu principal jogador, que é o Caio Jorge. Expulso no clássico. Ele não tem o Caio Jorge. Ele não tem também o Romero, que é um volante que tem boa troca de passes. E que é um Cruzeiro que muitas vezes joga dentro de uma dinâmica muito vertical, né? Explorando muito a dobra pelos lados do campo. Vai ter o Gabigol como referência. E aí dentro dessa dinâmica tem um cara chamado Matheus Pereira que pra mim joga muito. E as atenções precisam estar nesse jogador. Então, para isso, é muito importante, entendendo que a necessidade de vitória é grande, mas ao mesmo tempo pontuar também é importante, talvez ele tenha um meio campo mais abastecido, mais preenchido, né? E aí a alternativa de 2 atacantes de velocidade seria interessante no mundo ideal. O Breno, para mim, né, é muito esforçado, acho que a palavra que melhor define o Breno é essa. Jogo diante do Vasco agora, a gente vê o quanto que ele, fisicamente, ele se impõe, ele tenta, ele finaliza, toma muitas decisões erradas, mas ele não está pecando pela omissão. Enquanto do lado direito, muitas vezes, os jogadores somem, o Breno, ele chama a responsabilidade, ele não acerta, mas ele tenta, né, gerar jogo. O Moisés é nítido como ele é melhor do que todos, em termos técnicos. Mas ele tá tanto tempo sem jogar, André, que eu também não sei se ele tem condições de jogar um jogo todo, ou ser titular. Talvez a estratégia seja, vamos tentar ficar vivos e vamos dar 30 minutos para o Moisés correr contra um time mais cansado. Poderia ser uma alternativa. Moisés, você aguenta correr quanto tempo? 25. Então minha meta é chegar a 70 minutos do jogo, eu ainda tá empatando e o Moisés entra nesse momento. Pra ver se eles fazem algum milagre aí. Pode ser uma alternativa. Pode ser. Tô segurar falando... o resultado ali, faz uma estratégia mais defensiva e tentar no contra-ataque no segundo tempo. Tenta usar os que tem de melhor na etapa final. É um Cruzeiro que chega pressionado pela ausência de resultados, que chega após empatar com o Atlético Mineiro, que lá em Minas é um resultado inadmissível, pelo momento do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, a disparidade que cada um vivencia. Se fala no maior jejum do Léo Jardim, que é pouco demais, é uma crise que não existe. É 3 empates e uma derrota. Mas dentro dessa dinâmica poderia ser a alternativa. E aí faz esse jogo burocrático mesmo, um jogo mais travado. E aí, mais uma vez, né? No programa passado, às vésperas do jogo, eu falava para vocês que eu achava que o Rodrigo ia jogar. Ele foi titular naquela oportunidade. E agora, mais uma vez, né? O Rodrigo, ele acabou sendo substituído no intervalo. Eu não acho que ele acrescentou em nada. Ele não fez nada no jogo. Eu não acho que ele acrescentou em nada. Mas ele é uma dessas invenções do Palermo ou peculiaridades do técnico argentino, né? Ele falou na coletiva que ele substituiu o Rodrigo pelo Rossetto porque o Rodrigo é de marcação. Ele já estava perdendo, então ele precisava de alguém de triangulação, troca de passes. Aí foi por isso que ele tirou o Rodrigo. Inclusive, na coletiva até perguntaram sobre o Pierre, né? E ele falou que são decisões, ele é que toma, e é decisões do dia a dia dele. Isso aí ele tá certo, ele que toma a decisão mesmo. Agora a questão é... A questão é tomar a decisão certa. Exatamente. Dentro da dinâmica de trabalho, do pouco que eu consegui ver, eu acho que o Pierre acrescentou mais. Foi melhor, até acho que seria mais interessante ele no time titular. Mas aí são decisões que o técnico Palermo tem tomado, e é ele que tá no dia a dia do clube. O Pierre, acho que foi contra o Vitória. A gente fez esse jogo, ele teve uma atuação sim. interessante. Ele teve uma atuação... Não é que, nossa, o Pierre arrebentou, não é isso, mas ele conseguiu chamar a atenção em algum momento, que é uma coisa que o Rodrigo não consegue. A gente esquece que o Rodrigo tá em campo, André. É verdade. A gente esquece que o Rodrigo Você tá em mal campo. fala o nome dele. Tem momento que ele não toca na bola. A bola passa por ele sim e, sabe, quando chega é só pra ele dar um tapa rápido, pra ele afastar. A gente esquece que o Rodrigo tá jogando. O Pierre, no pouco tempo que ele teve, a gente conseguiu notar que, poxa, esse cara aí... Tanto é que a gente falou, talvez seja o cara que mais se assemelha em características, e obviamente que cada um tem suas particularidades, mas talvez seja o cara que chega mais perto, digamos assim, de características do Sacha. Talvez seja o que chegue mais perto, porque ele demonstrou alguma coisa na partida que ele teve. O Rodrigo realmente... Se a gente perguntar aqui hoje qual é a principal característica do Rodrigo, eu não consigo definir, não sei se o Alexandre consegue.
mas eu não consigo. E também o não. Francivaldo tá entrando já em um debate mais amplo, André, mas é simples também. Ele tá perguntando assim: boa noite, amigos da bancada. Boa. Hoje, teria algum jogador do Fortaleza que seria titular no Ceará? Rapaz, essa pergunta é boa, tá? É assim, ó, eu não acho que a gente Essa pergunta precisa é boa. falar especificamente sobre o que é o jogador, o que ele representa. Jogador que tá jogando Eu acho que a gente ou precisa... do elenco? Não, ele tá falando assim, a gente falou muito sobre o time do Fortaleza, né? Ele tá perguntando, alguém desses caras do Fortaleza seria titular no Ceará? Eu acho que é muito, esse debate não é sobre, esse é melhor do que esse, mas é quem é estar no melhor momento. É E momento, isso, exatamente. Sim. do momento, eu não consigo, eu tô tentando aqui, eu não consigo visualizar. Eu também não. Até porque, por exemplo, a gente podia pensar no Matheus Pereira, mas eu acho que ele dividiria espaço com o Dieguinho. Né? Que o Dieguinho tá jogando muito De repente também. o Lucas Sacha ali como um primeiro volante, aí ele competiria com o Richardson, Talvez, com o Fernando talvez. Sobral, com o Zanocelo. Eu acho que ficaria entre esses dois, entre o Matheus Pereira e o Sacha. Mas eu também não consigo cravar que esse seria titular, entendeu? É difícil Não cravar. consigo observar isso. Não, hoje, com a bola que tá jogando, com a bola que estão jogando os jogadores do Fortaleza, nenhum, cara. Eu Nenhum. também acho que nenhum. E até porque aí muita gente fala, mas o Fortaleza tem um elenco que no começo do ano era visto como melhor do que o do Ceará. Mas não correspondeu. Em nenhum momento. O Fortaleza derreteu, minha gente. É um negócio incrível. Em nenhum momento. E assim, se a gente parar pra pensar, se você parar assim, friamente pra pensar e buscar motivos, eu até hoje não consegui entender o que aconteceu. Porque eu não tô falando dos jogadores que chegaram. As janelas foram ruins, já falamos É de disso quem aqui. já tava lá. Mas é de quem já tava. É. Sabe, são desempenhos completamente diferentes. E eu não consigo me apegar naquela história de que, mas os 3, 4 últimos jogos do ano passado já foram ruins. Gente, o contexto era totalmente diferente. Era outro O Fortaleza vinha de uma temporada de 70 e poucos jogos. O Fortaleza, no final do ano passado, chegou um momento, faltando acho que 5 ou 4 jogos, que ele não tinha mais possibilidade de brigar pelo título, mas ele já tinha pontuação suficiente com a Libertadores garantida. Ele não tinha mais nada pra brigar. Ali você perde realmente a motivação. Tipo assim, já resolvi, já fiz o que tinha que fazer. Não, e Então, quando o eles contexto quiseram era jogar, outro. eles jogaram. A gente Que foi o último transmitiu... jogo, quando quis jogar, jogou. A gente tava junto na transmissão, naquele dia, né, contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, perdeu 3-1. A gente tava junto na transmissão até da TV, e a gente tava debatendo assim, até conversando com pessoas do próprio clube, né, e os caras falando, mas, pô, não é, mas, não, depois desse resultado aí vão dar uma cobrança maior, o último jogo é em casa e tal, e aconteceu. E fez 3 no Inter, no último jogo. Com muita autoridade, e ainda chegaram pro final daquele dia pra ficar falando, vocês criticam demais a gente, os jogadores comprando muito desse discurso. Eu lembro do Marinho naquele dia falando, eu fui eleito melhor jogador das Américas. Você lembra disso? Quando, Ele falou né? no microfone da Verdinha. Quando que ele foi eleito? Porque Não, ele no foi- Fortaleza o Marinho ainda deve. viu? Não, exatamente. Demais. Se você pegar o custo-benefício do Marinho, não se pagou não, viu, O amigo? Tinga De jeito também nenhum. naquele dia estava ponderando, né? Então, assim, os jogadores já estavam com esse discurso, assim. Eu acho que se cuidou muito dessa perspectiva do elenco e realmente alguns ciclos não foram encerrados, mas acaba entrando dentro desses mistérios mesmo que o Breno está ponderando. É uma coisa que nós não conseguimos visualizar, né? Acho que ninguém conseguiu diagnosticar com tanta Nem o antecedência. clube. Mesmo no momento em que os reforços foram contratados, não se imaginava que seria tão ruim. Tipo, os reforços são ruins. Todo mundo criticou, eventualmente um ou outro muito elogiado, a maior parte, poxa, não é o que se esperava. Só que se imaginava, não, mas o time segue, o time vai funcionar, só saiu o Hércules. E não foi bem assim, não funcionou de fato, entra para esses mistérios. E aí, meu amigo, ao fim da temporada, independente de ter contratado 13 jogadores nessa janela, um monte em outras janelas, a gente sabe que ao fim da temporada vai precisar passar por uma profunda reformulação de novo. Tentou se reformular no decorrer da temporada, não conseguiu. No início do ano não conseguiu. No fim do ano será obrigado a se reformular. O negócio é sério, viu, meus amigos? Porque foi tudo errado, deu tudo errado. Uma temporada realmente marcada pelo fracasso. Intervalo rapidinho, a gente volta já com o nosso Jogada Segundo Tempo.